Olá pessoal, veterano Voz Ativa. Antes da MP do Mal, o valor da pensão era o mesmo? Isso aqui é uma pergunta que foi feita ou em comentário do YouTube ou em algum grupo de Telegram ou WhatsApp. Eu até tentei encontrar essa pergunta para voltar a conversar com a pessoa, mas eu não encontrei. Então, espero que a pessoa tome conhecimento do vídeo e veja a resposta que eu encontrei conforme pesquisas que eu fiz, tá? Então vamos lá, vamos ver aqui o que eu descobri para tentar responder essa pergunta. Em primeiro momento a gente pensa assim, são estruturas remuneratórias diferentes, então o valor em si não vai ser o mesmo. Mudou tudo na MP 2215, assim como mudou a remuneração e os proventos. Mas com certeza não é sobre isso que a pessoa estava se referindo. Eu tenho certeza que a pessoa estava falando, querendo saber sobre o aspecto da integralidade. Tá? Para efeito de contextualização, vamos conceituar aqui esses termos integralidade e paridade. Integralidade significa que a pensão, ou então os proventos de aposentadoria, de reserva, reforma, têm o mesmo valor da ativa, certo? Enquanto o servidor está trabalhando, enquanto o militar está na ativa e tal. E paridade significa que essa pensão, esses proventos vão ser revisados sempre que for revisado também na ativa, assim como o salário do servidor, a pensão, ou a aposentadoria do servidor vai ser revisada quando o salário dele for revisado. Mudou a estrutura, tem que mudar, deu reajuste, tem que reajustar também. Basicamente, isso aí, são esses os conceitos. Então, para responder essa pergunta, eu fui primeiramente à Lei 3765, que é a Lei de Pensões Militares, e comecei a encontrar a resposta nos artigos 3º, 15 e 30. Tá? Então vamos lá. O artigo 3º, a gente tem que olhar aqui a redação original, por isso que tem essa parte riscada. Essa parte riscada é a redação que já foi revogada. Tá? O artigo 3º, tá? Aqui a primeira ocorrência do artigo 3º aqui revogada é a redação original da Lei 3765, que dizia: a contribuição para a pensão militar será igual a um dia dos vencimentos, que naquela época eles tinham isso, o vencimento é o soldo mais uma gratificação que existia na época. Um dia dos vencimentos do contribuinte com arredondamento e tal coisa, certo? Aí vamos direto lá no artigo 30, tá? Para a gente ver aqui sobre a paridade, tá? O artigo 30 da redação original da Lei 3765, que na verdade é um artigo que se encontra em vigor até hoje, ele já garante a paridade. A pensão militar será sempre atualizada pela tabela de vencimentos que estiver em vigor, inclusive quanto aos beneficiários dos contribuintes falecidos antes da vigência dessa lei. Certo? Ou seja, sempre que for reajustado, sempre que mudar a estrutura remuneratória, vai mudar para a pensão militar também. Agora, em relação à integralidade, que é o que a gente quer responder aqui, o que dizer? Aqui tem um artigo já, como vocês vão ver aqui, revogado, que essa aqui é a redação original, tá? Então vamos dar uma lida nessa aqui. O importante aqui é o caput, tá? Os parágrafos são de situações especiais. A pensão militar corresponde, em geral, a 20 vezes a contribuição e será paga mensalmente aos beneficiários. Ou seja, não tinha nada dizendo que tem que ser o mesmo valor que estava na ativa. A pegar o valor da contribuição, fazer um cálculo, multiplicar por 20 para encontrar o valor da pensão. Então fiz aqui, só para vocês terem uma ideia, algumas simulações. Tá? Por exemplo, essa aqui é a simulação, na época da Lei 3765, a redação original dela, os valores lá de abril de 1964, então nós temos aqui. Eu fiz aqui a simulação para um coronel full, ou então capitão de mar e guerra, e também para suboficial subtenente. Então o vencimento, peguei o soldo daquela época, que era em cruzeiros. O tempo de serviço, em geral, o pessoal chegava a 25%. Tá? A representação que só tinha para o coronel. Tinha uma gratificação que existia só para praças, que é a especialidade de função. E nós chegamos aqui ao total dos rendimentos dele ativa. Tá? Qual era a contribuição? A contribuição era aquele um dia do vencimento, ou seja, eu pego esse valor aqui, vou dividir por 30, que é o vencimento para o mês, certo? E vou multiplicar por 1 mesmo. Então vai ser esse valor aqui mesmo. Isso aqui dividido por 30. Então a contribuição era essa. No caso do suboficial, subtenente era essa aqui. Multiplicando por 20 nós tínhamos a pensão. E nós vemos que é um valor diferente do que existia, na ativa. Certo?
correspondia a cerca de 47%, 43%. Isso aqui são gratificações típicas que tinha na época, tá? Alguns tinham umas outras gratificações, ou seja, a pensão militar era bem abaixo até do valor da remuneração do militar na ativa, certo? Aí eu fiz também aqui, né? Eu estava olhando várias leis, porque isso aí foi alterado várias vezes e tal, mas para não trazer um monte de tabelas aqui eu fiz simulação da época da Lei 8237, que é a última lei de remuneração antes da MP 2215. Então, em outubro de 91, tem a redação original da lei, ainda sem as famosas GAN e G7, que é a atividade militar e aquela de condição especial de trabalho. Então temos aqui os valores, tal qual eu fiz lá, né? Inclusive aqui com as diferenças, a habilitação era autoestudos por um coronel, aperfeiçoamento por sub, a representação de comandante, que normalmente um coronel tinha, certo? Então nós chegamos aqui ao total da remuneração deles, a contribuição, que na época era 2 dias do soldo, conforme eu falei, isso aí mudou várias vezes. A forma de contribuição mudou várias vezes, mas a pensão ainda era 20 vezes o valor da contribuição. Então nós chegávamos aqui a uma proporção de 63%, 83% do que o militar tinha na ativa. Certo? É que em novembro de 93, já vai entender por que eu vim até novembro de 93. Aqui já existia a GAN, mas ainda não existia a G7. Tá? Foi instituída depois. Então, aqui nós vemos também a mesma coisa. A GAN, que inclusive era um percentual bem alto em cima do soldo, tá? Foi criada para dar um bom aumento. Então chegamos ao total. A contribuição na época tinha mudado para 2 dias do soldo mais 1 dia e meio da GAN. Aí, matematicamente, isso aqui é 1,5%, 1 dia e meio, aliás, de 160%, dá 2,4, somado aos 2 dias do soldo, é 4,4 dias do soldo, que eu tenho certeza que muita gente vai lembrar disso aqui no contra-cheque. 4,4D, apareceu lá no contra-cheque, 4,4 dias do soldo, certo? Então, tinha as contribuições e o valor da pensão chegava 20 vezes, ou seja, lá em novembro de 1993, o militar que falecesse, por exemplo, com essa remuneração, institui uma pensão um pouco menor, por volta de 80% a 90% da remuneração que ele tinha. Ou seja, nós vemos aí que matematicamente não tínhamos a integralidade, certo? Bom, mas quando que isso aí mudou? Aí nós vemos aqui uma nova redação do artigo 15 que foi implantado exatamente pela MP 2215. Ou seja, olhando só para isso aqui, a gente tem a impressão que realmente, então, essa situação de não haver a integralidade teria vigorado até logo antes da MP 2215. Mas eu aprofundei um pouco essa pesquisa, tá? E aí eu consultei várias leis, né? Legislação, vim pesquisando também. Também o que me ajudou muito foi esse site aqui, que eu chamo de Conint, tá? É esse site aqui. Tá? Eu já falei sobre esse site, vou deixar aí no vídeo que eu falei sobre ele, tem o link dele também. Esse site aqui é muito, muito bom, ele fala sobre tudo, aqui clicando aqui no índice, tem várias coisas aqui, tem sobre a remuneração, sobre a previdência, tem tudo aqui, então isso aqui facilitou bastante. Mas com base nessas pesquisas, não só nesse site, como também na legislação, tá? A resposta que eu cheguei está com base na Constituição Federal e algumas leis dos anos 90. Eu cheguei aqui a essa portaria, tá? Isso aqui está no site do Exército, é um PDF. Para quem quiser olhar, pode baixar, pode ler tudo aqui. Vamos dar uma olhada no que é essa portaria. Parece até estranho, né? Uma portaria está definindo regras que estão na lei, mas está aqui, né? E considerou alguns pareceres da época, tá? Que inclusive foram publicados em Diário Oficial, tá? Que concluiu que a lei de pensões foi recepcionada por alguns artigos da Constituição, que a gente já vai dar uma olhada, tá? Aí tem aqui decisões do TCU, tá tudo aqui na portaria, tá? Todo embasamento está aqui na portaria. E também outros pareceres estão aqui, tá? E com isso, né, eles resolveram o quê? Dizer que devem ser incluídas no cálculo da pensão militar, que trata a lei 3765, o seguinte, que são todas as parcelas que o militar tinha, né? Na ativa, certo? Ou na inatividade, conforme o caso, tá?
Aí vamos dar aqui só uma olhada por curiosidade nesses artigos aqui, 40, parágrafo 5 e 42 da Constituição, para a gente entender melhor aqui. Artigo 40 da Constituição, tá? Redação original também, vamos ver a redação original, a gente precisa ver porque isso aqui já foi mudado. E o que ele dizia aqui no parágrafo 5º? O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor, isso aqui está falando de servidor, tá? Até o limite estabelecido em lei, observado e disposto no parágrafo anterior. Tá? E aqui também fala da paridade, tá? No parágrafo anterior aqui. Mas aí o artigo, isso aqui ó, pode ver que é o servidor, tá? Esse artigo 40 fala do servidor. Mas lá no artigo 42 e no parágrafo 10, ele diz que se aplica aos militares, são servidores militares federais e os militares, né, são da Força Armada, certo? Cliquei sem querer aqui. E os servidores estaduais, né, estão nesse artigo aqui 42, se aplica a eles, a todos eles, o disposto no artigo 40, parágrafos 4º, 5º e 6º, inclusive, tá? Que já foi atualizado isso aqui, jamais já foi atualizado de novo. Isso aqui é a redação que vigorava naquela época, nos anos 90, tá bom? Ou seja, então essa integralidade valia, tá? A Constituição estabeleceu que valia para os servidores públicos e militares também. Por isso que essa portaria aqui foi possível ser editada no âmbito ministerial, na época eram os 3 ministérios militares, né? Então por isso que é interministerial, tá? Que assinam os ministros do Estado-Maior, né? E os ministros militares, né? Das 3 forças da época. Tá? Então eles estabeleceram essa integralidade. Tá? Ou seja, a conclusão que nós temos aqui é que a integralidade passou a valer a partir dessa portaria aqui. Inclusive ela diz aqui que serão revisadas a partir de dezembro de 93. Deixa eu achar aqui. Tá? Aqui, ó. Os valores das pensões já concedidas deverão ser revistos, tá? Inclusive as deferidas anteriormente à Constituição Federal, conforme determina o artigo 20 do ato das disposições transitórias. É um artigo que tem lá que diz que tem que fazer essa revisão, certo? E os efeitos financeiros da revisão deverão retroagir a 3 de dezembro de 93, que é a data da publicação do acordo. Ou seja, por isso que naquela simulação eu mostrei até novembro de 93, porque a partir de dezembro de 93 teve um pessoal que recebeu um atrasado, que ficou dependendo de previsão orçamentária e tal coisa, né? Então, nós temos assim que desde dezembro de 1993 a pensão militar passou a ser integral. Mais especificamente, como aqui é 3 de dezembro, né? Então, mais especificamente, a partir de 94, a pensão passou a ter a integralidade também, tá? E isso só foi disposto na lei a partir da medida provisória 2215, quando alterou o artigo 15 da 3765. Beleza, pessoal? Então é isso. Essa é a resposta que eu tenho para trazer para vocês. Ou seja, antes da MP, o valor da pensão era o mesmo? Sob o aspecto da integralidade, sim, já era desde 1994, tá? Com base em decisões, né, pareceres da época, Constituição Federal e essa portaria 2826. Tá? Como sempre, todos os links vão estar na descrição do vídeo. Bom, aqui para terminar, eu quero avisar vocês sobre as lives que vão ocorrer aqui no canal, que já estão certas. A primeira vocês já avisei, vou avisar de novo para lembrar, para vocês comparecerem, prestigiar a gente, a live pela representatividade, tá? Vai ser na quarta-feira que vem à noite. Aí eu vou conversar com 5 pré-candidatos, que são 3 a deputado federal, suboficial Luiz Selva, terceiro sargento Milton Subtites, suboficial Valmir Júnior e pré-candidatos à presidência da República, o brigadeiro Átila e o subtenente Gilson, tá? E também já estamos programando aí para sexta-feira, dia 19, mais uma live com o pessoal, os advogados da EAS Advocacia. Então, à tarde de sexta-feira, né, vamos aguardar vocês aí para informações importantes antes do final de semana. Beleza, pessoal? Então é isso. Muito obrigado. Espero que a resposta satisfaça a curiosidade de quem fez a pergunta. Valeu! Até mais!